Bom dia, dê um bom dia para as pessoas próximas a você aí, amém? Dê um alôzinho para elas, Deus abençoe em nome de Jesus. Vamos tomar o nosso assento, fiquem à vontade, vocês estão na presença de Deus. E na presença do Senhor há liberdade, né? Para que Ele fale conosco, nos ensine e nos abençoe. Abram as vossas Bíblias no primeiro livro do profeta Samuel, capítulo 30. 1 Samuel, capítulo de número 30. O verso é o primeiro mesmo, tá bom? E enquanto você abre aí a Bíblia, deixa eu só dar aqui uma pequena introdução para colocar você dentro da história bíblica que nós vamos estudar no dia de hoje. Hoje eu vou falar um pouquinho do rei Davi. Davi, antes de ser rei, ele tocava a harpa lá para Saul, só que Saul passou a ter muita inveja de Davi, porque Deus começou a usar muito a Davi para vitórias, para conquistas, e até mesmo as pessoas começaram a valorizar, né? As mulheres até cantavam, olha Davi, Saul venceu milhares, mas Davi 10 milhares, e aí foi despertando assim em Davi um ciúme, um sentimento contrário, e o Saul passa então a perseguir a Davi, e tentava matar a Davi, tentou fazer isso várias vezes. O Davi, para fugir desta situação, não aguentava mais correr de Saul. A Bíblia diz que ele vai morar na região dos filisteus. Os filisteus eram inimigos declarados do povo de Deus, né? Só que ali o Davi encontrou refúgio. Ali o Davi encontrou um lugar que ele já não era, né, não corria mais o risco de morte, né, para perder, enfim, a sua vida. E ali o Davi fica em paz. E o rei Aquis, que era um dos principais lá, dá a Davi uma cidade, para que Davi e os seus soldados pudessem morar. O nome dessa cidade era Ziclag. E como, vou usar esse termo só para você entender, como pagamento, né, da hospitalidade de Aquis, Davi então ele começa a combater as guerras dos filisteus. Então quando os filisteus tinham uma batalha, Davi também era convocado para ir lá e ajudar o rei Aquis. E o Davi ia, até como um pagamento, né? Você veja, agora Davi tinha comida, agora Davi tinha uma propriedade, agora Davi estava protegido do rei Saul, né? Então o Davi começou a lutar a guerra dos filisteus. Mas tem um problema, que agora os filisteus armam uma nova guerra. Mas essa guerra é contra quem, irmãos? Contra Israel, contra o povo de Deus, contra o povo do próprio rei Davi. E o Davi é chamado para ir para a guerra, e vai. Ele vai e leva os seus soldados com ele, um efetivo de 600 homens. Todos os seus valentes, valorosos, vão com Davi. Mas quando Davi chega lá no campo de batalha, os outros príncipes dos filisteus olham Davi e ficam assim meio com medo. E falam para Aquis, Aquis, pede para Davi ir embora. Por quê? Porque na hora que essa guerra começar, o Davi não vai lutar contra o povo dele. O Davi ama esse povo, o Davi ama esse Deus. Você acha que Davi vai ficar do nosso lado na hora desta batalha? O Aquis até ficou meio chateado, falou, não, mas poxa, o Davi tem estado conosco, não demonstrou nada assim que ser contra a gente, ele já guerreou outras batalhas conosco, mas os príncipes, não, mas essa é diferente, essa é contra o povo dele. Então na hora da batalha mesmo, Davi vai se aliar ao exército de Israel e vai lutar contra a gente, então manda ele embora. E o rei Aquis, vendo que era um conselho lógico, né, um conselho racional, inclusive, realmente fala para Davi ir embora. Fala, Davi, olha, o pessoal não quer ver você aí, porque eles estão com medo e tal, então você está dispensado, pode voltar para Ziclag. E é o que Davi faz.
Davi pega as coisinhas dele, pega os soldados dele e volta para Ziclag. E esta volta antecipada até foi uma obra de Deus, irmãos. Deus levou Davi antes para casa, porque a casa dele precisava de auxílio, precisava de ajuda, e era algo urgente que não se podia esperar. E é nesse ponto que eu quero começar a leitura com você, para a gente aprender, né, essa questão. Bom, versículo 1 de 1 Samuel capítulo 30. Sucedeu, pois, que chegando Davi e os seus homens ao terceiro dia a Ziclag, que já os amalequitas, você vê já um terceiro inimigo, né? Com ímpeto tinham dado sobre o sul e sobre Ziclag, e tinham ferido a Ziclag, e a tinham posto a fogo, e levaram cativas as mulheres que estavam nela, porém a ninguém mataram, nem pequenos e nem grandes, tão somente os levaram consigo e foram pelo seu caminho. Irmãos, imagine esta cena que deveria ser desesperadora, uma coisa desoladora. Imagine você sair da tua casa, tudo bonitinho, tudo arrumadinho, e aí você vai para uma guerra, chega lá, não guerreia, você volta para casa no terceiro dia, e ao chegar, de longe você já avista assim sinais de fumaça, você vê que há fogo, e aí você apressa o passo. Quando você chega, a sua cidade queimada, a sua casa queimada, tudo destruído, as mulheres sumiram, filhos sumiram, foram levados cativos, foram levados escravizados, por um povo que eles nem sabiam quem era, de onde tinha vindo e nem para onde tinha ido. E quando Davi chega, irmãos, é isso que ele vê, uma cidade em poeira, um vazio, uma solidão, um grande sofrimento. E em partes, é isso que eu quero que você entenda, em partes, Davi, ele tinha responsabilidade naquilo que havia acontecido. E por que Davi tinha sua responsabilidade? Porque quando ele vai para a guerra, ele leva todos os seus 600 soldados. Ele leva o seu grupo de elite, ele leva os seus valentes, os seus guerreiros, e ao ir lutar com força máxima, ele deixa a sua cidade desguarnecida, ele deixa a sua cidade, irmãos, ali sem proteção. Davi, ele seria sábio da parte dele, e olha que Davi, irmão, era experiente na arte da guerra, tinha conhecimento de tudo. Seria sabedoria de Davi deixar ali pelo menos, sei lá, 10% dos seus homens, né? Se tinha 600 soldados, deixava 60 ali. Ou 20%, largava ali 120 soldados, fazendo ali a proteção, fazendo ali a segurança, porque quando os amalequitas viessem e vissem que ali havia soldados, que ali havia um efetivo, que ali havia um batalhão, eles no mínimo ficariam com medo, ficariam com o pé atrás, né? E ainda que mesmo assim os amalequitas fossem invadir Ziclag, haveria homens para defendê-la, e eles até poderiam pegar um mensageiro e enviar até Davi: olha, pega esse cavalo aqui, corra até Davi e manda ele voltar urgente. E aí Davi voltaria e poderia ter evitado toda aquela questão. Eles que demoraram 3 dias para voltar, se tivesse apertado o passo, talvez chegasse ali em 2 dias, em 1 dia. Se eles soubessem que algo estava acontecendo. Irmãos, e eu vejo que essa história de Ziclag,
ela se repete nos dias atuais. Hoje você e eu somos o Davi, né? Nessa passagem você e eu somos o Davi. Só que às vezes nós damos 100% de nós para tantas coisas e deixamos a nossa família sem proteção. Nós nos empenhamos tanto para prosperar, para enriquecer, para ter um resultado, e deixamos o que, na verdade, o que mais importa, que é a nossa família, a própria sorte. A família de Davi, as mulheres de Ziclag, as crianças, estavam à própria sorte. Podia acontecer deles terem voltado e não ter acontecido nada, mas infelizmente não foi o que aconteceu. Talvez você fale, pastor, mas eu me dedico tanto a isso, até hoje nada aconteceu. Pois é, mas pode ser que um dia aconteça. Então eu não posso deixar minha família sem proteção, eu não posso deixar minha casa desguarnecida, eu tenho que proteger o meu lar. E como que eu faço isso? Irmãos, isso é oração, isso é jejum, isso são propósitos na igreja, e isso é você, através da sua leitura matinal bíblica, dos seus esboços, da sua comunhão, pegar de Deus a sabedoria para aconselhá-los, para falar para eles do amor de Deus, para blindá-los, sabe, das investidas do mundo, para que eles abram os seus olhos, para que não negociem o seu caráter, não entre na marginalidade, na criminalidade, não se envolva com os vícios. Nós precisamos proteger a nossa família disso. Mas ao invés de protegê-los, sabe, de dar, não, vou separar um tempo para viajar com a minha família, para estar com o meu lar, para conversar com eles, para entendê-los, para saber o que se passa. Não, a gente não acha tempo para a família, porque a gente emprega todos os nossos esforços em guerras, que talvez não são nem nossas. Em batalha, você vê, Davi vai com todo efetivo lutar, chega lá, nem luta nada, é obrigado a voltar, sabe, e olha que o pensamento do rei lá, dos príncipes, foi certo mesmo, irmão. Se aquela guerra começa e Davi está ali, você acha que Davi ia ficar do lado dos inimigos? Claro que não, Davi ia se revoltar ali e ia guerrear por Israel mesmo. Os príncipes estavam certos em mandar o Davi voltar para casa. Só que na hora que Davi volta, irmão, eu fico imaginando a cena, sabe, de você chegar e ver aquela fumaça, você vê tudo pegando fogo, sabe, aquele desespero batendo, seus bens pessoais consumidos pela chama. E o pior, porque o que é financeiro ainda, quando se perde algo financeiro, você vai, trabalha, luta e conquista de novo. Agora, e as mulheres? E as crianças? Sabe, então, meu Deus do céu, eu fico pensando o sentimento que passou pelo coração e pela mente, tanto de Davi, quanto também dos demais soldados, né? E aí o que acontece? Verso 3, e Davi e os seus homens vieram à cidade, e eis que estava queimada a fogo, e suas mulheres e seus filhos e suas filhas eram levados cativos, todos prisioneiros. E olha, irmão, tem tanta gente hoje cativa, tanta gente hoje presa num vício, presa nas drogas. Perdão. Deixa eu tirar o terno que deu calor aqui agora, irmão. Preso num vício, preso nas drogas, preso no álcool, cativo por um remédio, cativo por um tratamento que parece não estar surtindo efeitos, resultados satisfatórios. Quantas pessoas hoje, irmãos, encontram-se em cativeiro? Familiares, sabe, ali no vício do narguilé, do cigarro, do álcool, outras drogas, pessoas cativas a um leito de um hospital, cativas em um leito dentro da sua própria casa, escravos por doenças da mente, depressão, insônia.
Tem muita gente cativa hoje, irmãos. Pessoas que precisam ser libertas, as mulheres, crianças todas cativas. Então Davi e o povo que se achava com ele, alçaram a sua voz e choraram até que neles não houvesse mais força, para o quê, irmãos? Para chorar. E veja bem, irmãos, existem dois tipos de choro, existem dois tipos de lágrimas. Existe a lágrima da humilhação, da humildade, a lágrima do quebrantamento, a lágrima que nos transforma. Eu vejo que é importante chorar, é importante você abrir-se o seu coração, sabe, descobrir o coração, se derramar, sabe, é aquela lágrima que vence o orgulho, que vence a altivez, é aquela lágrima que nos lava, é aquela lágrima, por exemplo, do rei Ezequias, que quando foi dada a sentença para ele colocar em ordem a casa, porque ele morreria por estar com uma doença mortal, ele vai lá, coloca o rosto dele na parede, e ele começa a orar e chorar. E aí Deus fala para o profeta, volta lá e diz que eu ouvi a oração e vi as lágrimas. Então essa lágrima, Deus vê, Deus enxerga. A Bíblia diz que Deus enxugará dos olhos a lágrima. Então, irmãos, existem momentos na nossa vida que você e eu temos que chorar na presença de Deus, reconhecer nossas fraquezas, reconhecer nossos erros, reconhecer que precisamos de ajuda, precisamos de alívio, de fortalecimento. Lembre, irmãos, a vida de Pedro mudou quando diz a Bíblia que ele chorou amargamente, depois dele negar Jesus pela terceira vez, que Jesus põe os olhos nele, e ele vê Jesus, poxa, neguei o meu Senhor, o meu Salvador, aí diz que ele vai e chora amargo, mas depois daquele amargo choro, ele se transforma no grande apóstolo Pedro. Esse choro nós temos que ter. Agora o choro da tristeza, sabe, irmãos, o choro, porque esse choro deles aqui era o choro da tristeza, era um choro que na verdade não os levou a lugar algum, era um choro reprimido, era um choro, sabe, de algo que eles deixaram de fazer. E chorar por tristeza, eu acho que é um choro, irmão, eu não deixo Satanás me ver chorando. Eu choro na presença de Deus, eu choro, aí eu me derramo mesmo, mas eu não dou, mesmo ao enfrentar um problema, uma dificuldade, uma situação como essa de Davi, eu não dou ao diabo o gosto dele ver a minha lágrima. O diabo não vai, por quê? Porque enquanto eu choro, ele ri, ele zomba, ele faz festa. Então não deixe o diabo comemorar. Irmão, não se tranque naquele quarto, não fique ali deprimida, não fique ali angustiada, não fique ali pensando na morte da bezerra, porque se você ficar lá chorando, o diabo está comemorando a sua cara. Você não tem que chorar na presença dos problemas, chorar diante das adversidades. Pelo contrário, diante dessas coisas, eu preciso me fazer forte, eu preciso me fazer um vencedor. E não o contrário. Diga glória a Deus, irmão. Jesus quer acabar com a tua lágrima. Quando Jesus encontra aquela viúva que havia perdido também o filho, já levando o filho para o cemitério, Jesus coloca a mão no esguife, lá na alça do caixão, e fala para aquela mãe, não chores. Jesus, ele quer interromper as nossas lágrimas. Eles ali choraram até que neles não havia mais força. Como se aquele choro resolvesse. Esse choro não resolve. Irmãos, tem choro, repito, tem choro que não resolve. Se chorar resolvesse, a metade dos nossos problemas já não existiriam mais. Se chorar resolvesse, eu ia fazer aqui na campanha o dia do pisão, amém? Aí você ia vir aqui na igreja, eu ia dar uma pisada bem forte no teu pé, lá naquela unha encravada, aí você ia chorar,
e aquela lágrima, pronto, ia resolver todo o problema. Chorar não resolve. Esse choro. Agora, o choro do meu lamento, né, reconhecendo as minhas falhas, o choro reconhecendo a grandeza de Deus, o choro que me leva a viver uma fé, que demonstra uma dependência, aí sim, esse choro é válido, porque é um choro que eu derramo, é uma lágrima que eu estou dando ela ao Senhor, a Deus, né? Bom, versículo 5, também as duas mulheres de Davi foram levadas cativas, a Ainoã, que era a jezreelita, e também Abigail, que havia sido a mulher de Nabal, carmelita. E Davi muito se angustiou, e qual era a razão dessa angústia? Porque o povo falava de apedrejá-lo. Irmão, veja bem, aquele povo, aqueles soldados, aqueles que eram pessoas leais a Davi, fiéis a Davi, que haviam acabado de ir para uma guerra com Davi, que estavam dispostos a lutar por Davi, a morrer por Davi. Esses homens estavam tão revoltos que o pensamento deles era pegar pedras e jogar, matar Davi apedrejado. Tamanha foi a raiva, a insatisfação, tamanha era a dor, a angústia daqueles homens. Eles queriam apedrejá-lo. Irmãos, você já deve ter tido na sua vida alguém que, a exemplo dos soldados de Davi, já tiveram ao seu lado, já foram leais a você, mas que hoje lhe jogam pedras, lhe criticam, falam mal pelas costas, né? É interessante que essas pessoas que um dia talvez foram ajudadas por nós, só que essa ajuda a pessoa não fala, a ajuda de você, porque esses valentes de Davi, a maioria deles, Davi os encontrou, irmão, sem trabalho, encontrou lá na gruta, sem emprego, sem obrigação, encontrou eles perdidos, uma moral lá embaixo, sem autoestima. E Davi acreditou em homens que ninguém mais acreditava, Davi os treinou, Davi os ensinou, Davi pregou para eles e levou eles a Deus. E esses que, sabe, amavam a Davi, respeitavam a Davi, agora queriam jogar pedra nele. Então, irmão, nunca se chateie quando alguém joga pedra em você. Quando alguém começar a falar mal de você, quando alguém começar a lhe criticar, quando alguém começar a querer, saiba que antes disso lhe acontecer, já aconteceu com Davi, já aconteceu com Jesus. Irmão, quando Jesus foi traído, a traição veio de onde, irmãos? Veio de dentro, veio de um discípulo, alguém que comia com ele, alguém que ali, você lembra que antes de Jesus ser beijado por Judas lá no Calvário, lá no Getsêmani, antes de Jesus ser beijado e traído no Getsêmani, quem é que estava lá na mesa comendo com Jesus? O Judas. Então aquele que comia com Jesus agora estava jogando pedras em Jesus, trocando Jesus por moedas, trocando Jesus por migalhas. Então nessa vida isso acontece. Eu acho que em algum momento já deve ter acontecido contigo. Se não aconteceu, pode ser que um dia aconteça. Eu estou até já lhe vacinando. Quando isso acontecer, não fique magoado, não fique triste, porque infelizmente isso acontece. Quem hoje luta ao seu lado, quem hoje trabalha com você, e que você tanto ajudou, amanhã pode ser que essa pessoa esteja falando mal de você pelas costas, jogando pedras em você. As pessoas queriam apedrejar Davi, porque o ânimo de todo o povo estava em amargura, cada um por causa dos seus filhos e das suas filhas. Agora isso aqui é bonito, ó. Todavia, Davi se esforçou no Senhor, o seu Deus. Então, quando estava todo mundo ali pensando em apedrejar Davi, por causa dos filhos, né? Às vezes o filho apronta e a pessoa fica contra a quem tentou ajudar ainda, né, irmãos? Era o caso aqui. Mas perceba que enquanto as pessoas pensavam em apedrejar Davi, o Davi foi se esforçar em Deus.
Esse é o segredo de onde inicia a sua vitória. É você começar a se esforçar em Deus, irmão. Se esforce em Deus. Seja um cristão mais esforçado, mais dedicado, mais presente, mais amoroso, mais devoto, mais íntimo de Deus. Seja esforçado. Lá em Salmos 89, a Bíblia diz: socorri a um que é esforçado, exaltei a um eleito do povo. Deus socorre, Ele ajuda quando Ele vê em nós esforço, quando Ele vê em nós dedicação, quando Ele vê em nós, sabe que nós estamos interessados mesmo. Davi, as pessoas querem me apedrejar, eu vou ficar aqui ouvindo o que eles falam, essas acusações infundadas. Não, eu vou ficar sabendo de uma coisa, eu vou buscar Deus, eu vou me fortalecer em Deus. E ele se esforçou. Se esforce, irmão, se esforce para ler a Bíblia, se esforce para orar, porque a nossa carne não quer isso, a nossa carne não quer ler a Bíblia. A gente começa a ler, irmãos, parece que as letrinhas começam até a andar nas vistas, a gente cansa e para. Gozado que para assistir um futebol a vista não cansa, não é verdade? Né? Para assistir uma série a vista não cansa, mas para ler uma Bíblia cansa, porque na verdade é o diabo que não quer que a gente se aprimore, que a gente aprenda. Então, mas aí entra o esforço. No que depender da nossa carne, do nosso eu, o nosso natural, nem na igreja a gente vem, porque a nossa carne não quer que a gente venha na igreja. Mas aí entra o que, irmãos? O esforço. Não, eu vou lá, eu vou me esforçar, eu vou me dedicar. Eu falava até hoje cedo, esses dias eu conversava com uma jovem aqui na igreja, depois até do culto uma senhora falou para mim, que pessoas que moram longe, irmão, moram longe. Tem uma senhora, por exemplo, ela estava no culto hoje cedo, ela mora lá perto da lagoa, e já é uma senhora, irmão, e ela vem andando, vem de a pé e volta de a pé. Um dia eu até falei para ela, falei: irmã, meu Deus, hoje eu vou levar a senhora para casa. Ela: não, pastor, deixa que eu vou voltar a pé, não quero carona não, sou muito obrigado. Eu venho, já faço aqui o meu exercício, já faço aqui a minha caminhada, faz bem para o meu corpo. E outra coisa, é a minha dedicação a Deus. Olha que coisa, irmão, né? A pessoa se esforça para buscar a Deus. Outros que às vezes tem carro, aí não vem, né? Falta um pouquinho de esforço, um pouquinho de dedicação. Davi resolveu esforçar-se no Senhor. O que mais que ele fez? E disse Davi a Abiatar, o sacerdote, filho de Aimeleque: traze-me, peço-te aqui o éfode. E Abiatar trouxe o éfode a Davi. O éfode fazia parte daquelas vestes sacerdotais que as pessoas colocavam para falar com Deus. No passado, irmãos, havia uma espécie de uma liturgia, um cuidado, havia assim um temor, um respeito, uma reverência muito grande, que para que as pessoas fossem a Deus, elas colocavam até essa vestimenta, para mostrar ali, né, muitas vezes a sua pequenez, mostrar o quanto eles valorizavam a Deus, a grandeza de Deus. Esse respeito, essa honraria é algo que também deve existir dentro de nós, de não me apresentar ao Senhor com qualquer veste. Ou seja, se eu percebo que as minhas vestes estão sujas, se eu percebo que o meu coração está sujo, está magoado, então vamos trocar de veste, vamos nos despir das vestes carnais e nos vestir do novo homem, recriado à sua imagem, recriado para a sua justiça. É importante que hoje você e eu também venhamos a colocar o nosso éfode, colocar a nossa estola sacerdotal, sabe, colocar a nossa roupagem espiritual, para nos aproximarmos mais de Deus. Quando uma pessoa colocava esse éfode, é porque ela queria ir mais fundo
na presença de Deus, sabe, não era uma coisa rasa, não era uma comunhão parcial, sabe, não era uma coisa, enfim, rasinha, não, era algo mais profundo. Quando as pessoas queriam adentrar-se mais à presença de Deus, usavam do éfode. Irmãos, eu quero todos os dias colocar o meu éfode, eu quero todos os dias sentir mais a Deus, tocar mais a Deus, me envolver mais com Deus, sabe, eu não quero viver de forma rasa não, eu quero viver de forma profunda. Eu até já preguei aqui uma vez, quando o profeta diz, olha, existem águas que dão nos meus artelhos, existem águas que dão nos meus joelhos, existem águas que dão nos lombos. Então a própria palavra, tem água que dá lá no meu pezinho, lá no meu calcanhar, aí tem água que vai dando no meu joelho, tem água que já vai dando nos meus lombos, e ele disse, eu quero mergulhar, irmão, em Deus eu quero mergulhar, eu quero entrar no oceano do Espírito, e ter uma comunhão diferenciada. Davi aqui, ele queria algo a mais com Deus, então ele trocou as vestes. Se você quer algo mais com Deus, troque as suas vestes. Tira, sabe, a naturalidade do coração, a carnalidade, os erros, e se revista de um novo homem, né? No caso das mulheres, uma nova mulher, recriada em Deus. Então, consultou Davi ao Senhor. Guarda esta palavra, irmãos, consultou, tá? Guarda essa palavra. Então consultou Davi ao Senhor, dizendo, perseguirei eu a esta tropa? Fez uma pergunta, e já emendou a segunda pergunta, alcançá-la-ei? E aí o Senhor disse, olha a palavra de Jesus, ó, persegue-a, porque de certo alcançarás, e tudo libertarás. Esse verso tem detalhes muito importantes que eu quero comentar. Primeiro detalhe, Davi consulta a Deus, coloca o éfode e consulta a Deus. Irmão, não faça nada na sua vida sem antes consultar a Deus. Se Davi tivesse consultado a Deus antes da batalha, antes de ir àquela guerra com Aquis, se Davi tivesse consultado a Deus, falado para o sacerdote Abiatar, traz o éfode, eu quero falar com Deus, tivesse entrado na presença de Deus e consultado, Deus, olha, eu fui chamado para ir guerrear, eu estou querendo levar todos os 600 soldados, eu devo fazer isso mesmo? O que Deus falaria para Davi? Irmão, não faz isso não, porque a cidade vai ser atacada, deixa aí homens, faça aí a proteção, porque quando o inimigo vier, se tiver soldados aí, eles vão pensar duas vezes e podem até poupar a cidade e nada vai acontecer. Ah, se ele tivesse consultado Deus antes. Consulta Deus, irmãos, antes de comprar, antes de vender, antes de assinar um documento, antes de fazer uma viagem, antes de fechar um negócio, antes de entrar numa sociedade, antes de qualquer coisa, irmão, consulte a Deus. Peça de Deus, sabe, meu Deus, qual é o meu próximo passo? O que eu devo fazer a seguir? Eu não quero, sabe, agir por mim mesmo, eu não quero dar um passo que não lhe agrade, guia meus passos. Se Davi tivesse consultado antes, essa perda que eles tiveram em Ziclag, poderia haver sido evitada. Se você passar a consultar a Deus, irmãos, grandes prejuízos você vai evitar. E não consulta a Deus no meio do caminho não, porque tem gente que assim, ela faz tudo, e aí lá no final ela fala, e aí Deus? Eu falo, você já fez tudo. Sabe aquela pessoa que ela vai assim, ó, não, eu vou fazer, se der certo, eu vou entender que é Deus que está me ajudando, se der errado, eu vou achar que não é Deus. A pessoa fica assim, eu vou ver, e tal. Não, ore a Deus antes. Deus, e aí, eu devo ir, devo fazer, devo comprar isso, devo negociar, devo vender, devo me aliançar com, devo. Se Deus me der o sinal verde, aí, meu irmão, aí você pode ir com toda a sua fé, você pode abraçar que vai dar certo, que Ele vai agir,
que Jesus tem responsabilidade com aquilo que ele fala. Pastor, e se Deus falar não? Não é não. E se Deus não falar nada? Que às vezes eu pergunto, pastor, e Deus não responde. Se Deus não falar nada, o que você deve fazer, irmãos? Espera. Com Deus é assim, é sim ou não. Ou ele fala sim, ou ele fala não. Falou sim é sim, falou não é não. Se não falou nada, aguarde. É igual quando você está com o teu carro parado no sinal vermelho. Se aquele sinal ficar fechado 30 segundos, quanto tempo você vai ficar parado, irmãos? Você vai ficar parado até o sinal verde aparecer. Tem sinais que são de 3 tempos, 4 tempos, que a pessoa fica parada ali 1 minuto, 2 minutos parado. E não adianta, tem que esperar. Ela vai ter que esperar até ficar a luz verde. Ah, não, estou cansado de esperar, vou acelerar. Você até pode acelerar, mas você também pode causar um acidente. E tem muita gente espiritualmente se acidentando, porque não consegue esperar o aval de Deus. Davi consultou a Deus, fez 2 perguntas. Primeiro, perseguirei eu a tropa? E aí, eu devo perseguir? Irmão, persiga seus sonhos, persiga suas metas, persiga, seja uma pessoa que persegue os teus ideais, que persegue as tuas, eu vou usar essa palavra só para você entender, as suas ambições. Eu não estou falando ambição do lado negativo, mas a ambição do lado dos teus sonhos, dos teus desejos. Davi falou, eu devo perseguir a tropa? E aí a outra pergunta, alcançá-lo? E se eu for atrás, eu vou alcançar, eu vou chegar lá? Porque, irmãos, é muito frustrante você ir atrás de algo e não encontrar. Você estudar por algo e não passar. Você correr atrás de um objetivo e ver o sonho malagroado. Isso é muito ruim, ver a coisa malagroada, perdida. O Davi falou, eu devo perseguir? Agora, se eu falar que eu vou perseguir, aí eu vou encontrar o que eu vou perseguir, eu vou me encontrar, porque Davi não fazia ideia, irmãos, quem eram os inimigos, de onde eles tinham vindo e para onde tinham ido. Já fazia 3 dias, as pegadas já haviam desaparecido, não faziam ideia para onde começar. Já viu aquele ditado que diz, é como procurar agulha num palheiro? Quem já viu esse ditado já, né, irmão? Poxa, para onde que eu vou? Para onde eu vou perseguir? E se eu perseguir, eu vou achar? Eu vou encontrar? Aí Deus falou o que, irmãos? Persegue, porque de certo, vem a certeza, alcançarás, e tudo livrará. Irmão, Deus hoje está falando para pessoas aqui, eu não sei para quantas, mas Ele está falando. Persegue o teu sonho, persegue, porque você vai encontrar, você vai libertar tudo, você vai operar na libertação completa. Todos que estavam cativos, todos que haviam sido levados presos, tanto as pessoas como as joias, a riqueza, o tesouro, tudo que foi perdido, você vai trazer tudo de volta, você vai libertar tudo, você vai salvar a todos. Pode perseguir, vai em busca, corra atrás desse teu sonho, persegue sim, porque você vai alcançar e você vai libertar, tudo libertarás. O que Davi fez diante dessa promessa de Deus? Partiu, pois, Davi, ele e os 600 homens que com ele se achavam, e chegaram ao ribeiro de Besor, onde os que ficaram atrás pararam. Irmão, isso aqui foi uma decisão triste desses soldados. Vamos ver aqui, primeira palavra do verso 9, ele diz, partiu. Quando Deus te dá uma palavra, vai, não fique esperando não. Não seja lerdo em realizar o que Deus mandou você fazer. Deus falou, persegue, o Davi já partiu. Não ficou esperando não, já abraçou a missão, falou, é para ir, vamos embora. E foi, pegou os soldados e foi embora. Quando eles chegam a um ribeiro chamado Besor, eles teriam que atravessar aquele rio. E para atravessar um rio, irmão, rio tem correnteza. Rio você às vezes tem uma água ali meio barrenta, você não vê pedras, até animais ali, bichos.
E eles tiveram que atravessar esse ribeiro. Mas, lembra que Davi tinha 600 soldados. 200 deles não quiseram passar. Chegaram assim na beira do ribeiro, olharam aquele rio, aquela dificuldade, aquela correnteza, vou ter que me molhar e vou ter que nadar, já estou cansado, olha, já fomos lá para a guerra, já fazem dias que não dormimos direito, não nos alimentamos direito, aí nos dispensaram da guerra, já voltamos, aí vimos toda essa tragédia que aconteceu, agora mais isso. Ah, não, por isso eu não vou passar mais isso não. Não vou passar por isso, não vou atravessar. E não atravessou o ribeiro, irmão. 200 homens ficaram para trás. E um detalhe, Davi andava com corajosos, seus soldados eram valentes, chamados gaditas, eram pessoas guerreiras, intrépidas, corajosas, eram, eram soldados mesmo de elite. E mesmo soldados de ponta pararam, não quiseram atravessar. Ao longo da nossa caminhada, rumo à promessa que Deus nos fez, nós também vamos se deparar com ribeiros, vamos se deparar com adversidades. E o segredo é nunca parar, sabe, é nunca desistir, é continuar caminhando. É continuar prosseguindo, é continuar avançando, porque ribeiros aparecem ao longo da nossa jornada, ribeiros aparecem ao longo da nossa vida. O que eu não posso fazer é permitir que esses ribeiros me parem. Irmão, eu já vi muita gente boa, como bons eram os soldados de Davi, já vi gente boa parando, abrindo mão, desistindo. Ela até lutou até um ponto, ela até batalhou, ela até insistiu, mas quando surgiu o ribeiro, ela falou, eu acho que isso não é para mim não, se fosse talvez já teríamos encontrado, olha, chegamos até aqui e tal, e 200 ficaram para trás, irmãos. Eu não quero fazer parte do grupo que fica para trás. Até porque quem fica para trás acaba não vendo o que Deus faz aonde? Lá na frente. Porque o que Deus fez lá na frente, esses aqui não viram, não presenciaram. Eles não viram o grande livramento, a grande vitória, o grande agir. Por quê? Porque ficaram para trás. Olha o verso 10, vai mostrar o motivo deles terem ficado para trás. E seguiu-os Davi, ele e os 400 homens, pois que 200 tinham ficado para trás, por não poderem, de cansados que estavam, passar o ribeiro de Besor. Então qual era a causa deles não passarem? O cansaço, estavam cansados. Sabe, meu irmão, nós cansamos, eu sei que você se cansa, eu também me canso, existe o cansaço do corpo, às vezes da fadiga do trabalho, existem muitas vezes o cansaço até mental, né? Às vezes o trabalho da pessoa, você olha, parece que não exige tanto esforço físico, mas existe um esforço de raciocínio, de pensamento muito grande, e a pessoa também se desgasta, e seja o desgaste físico, ou seja o desgaste da mente, o estresse, irmãos, ele traz um cansaço igual, ele traz assim, parece que suga as energias, mas mesmo cansado, irmão, eu tenho que continuar, eu tenho que avançar. Elias foi um homem de Deus, ele orou, até fogo do céu caiu, mas quando a rainha Jezabel ameaça ele, e ele tem que sair assim meio pela escondida, diz que ele chega numa caverna, se esconde dentro dessa caverna, e ele estava tão esgotado, ele estava tão cansado, sabe, que ele chega no seu ânimo, pedir a Deus o quê? Você lembra, irmãos? A morte. Ele chega a pedir a morte. E ele fala na sua narrativa, não sou eu melhor que os meus pais. Meus pais não conseguiram convencer esse povo, eu também não estou conseguindo, eu demonstro com um poder, tudo que Deus faz, as pessoas não acreditam, e irmão, ele pediu para morrer.
Só que o anjo falou, não, que morrer que nada, cara, teu caminho ainda vai ser cumprido. O anjo foi lá, e para que ele vencesse o cansaço, levou para ele o pão e a água. Lembra que ele comeu e bebeu e voltou a dormir. Ele estava tão cansado, que nem o alimento de Deus o colocou de pé. Mas aí o anjo insistiu, levou de novo, ele comeu de novo, e aí sim, agora com a força daquela comida, ele caminha 40 dias até Horebe, o monte de Deus. Então, se você quer vencer o cansaço, coma o alimento que Deus te dá, coma o pão da vida, e olha que esse alimento é a palavra de Deus. Não foi Jesus quem disse que nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus? Então, pega essa palavra, assuma essa palavra, viva ela. E diga, não, eu vou me alimentar de Deus. É só esse alimento que me ajuda a vencer o cansaço. Pastor, eu estou cansado. Cansado do casamento, cansado da empresa, cansado da igreja, cansado de pastor, estou cansado de tudo. Então, coma o que Deus tem para você, que você vai ver que esse cansaço vai embora. É a falta da comida espiritual que faz eu olhar para o ribeiro de Besura e ficar para trás. Todos os 600 soldados, todos estavam cansados. O cansaço não era só para os 200 que ficou. Davi também estava cansado. Os 400 que continuaram com Davi também estavam cansados. Todos estavam. Mas uns, mesmo os cansados, continuaram. E outros, o cansaço os fez parar. E aí a pergunta que fica, eu quero fazer parte de qual grupo? Né? Daquele que mesmo cansado come e continua, ou daquele que para, que se entrega, que desiste, que acha que não dá mais, né? No versículo 11, né? Olha o 11 agora, e acharam no campo um homem egípcio, e o trouxeram a Davi, e deram-lhe pão, e ele comeu, e deram-lhe de beber a água, e deram-lhe também um pedaço de massa de figos secos, e também 2 cachos de passas. E ele comeu, e voltou-se o seu espírito, porque havia 3 dias e 3 noites que não tinha comido pão e nem bebido água. Após atravessarem o ribeiro e continuarem a caminhada, eles se depararam com um homem de natureza egípcia, natural do Egito, e esse homem havia sido largado ali para morrer. Imagine, fazia 3 dias que o homem não comia nada e não bebia nada. Os soldados, quando encontraram o homem, levaram ele para Davi, e o Davi falou, vamos alimentar ele. E alimentou, deu para ele a comida, deu para ele a bebida. O homem passou bem, né? Comeu massas, cachos e tal, né? O homem se alimentou, recobrou a sua energia. Irmãos, eu quero que você entenda o seguinte: do lugar aonde estamos hoje, a promessa que Deus nos fez e que vamos alcançar, esse intervalo entre onde eu estou e aonde Deus me levará a chegar, ao meio desse caminho eu vou me encontrar com pessoas necessitadas, eu vou me deparar com pessoas famintas, eu vou me deparar com pessoas perdidas, e eu devo ajudá-las, eu devo auxiliá-las, eu devo alimentá-las, tendo condições para fazer o bem. Por que eu vou negar de fazer? Eu posso estar numa missão, eu posso estar indo atrás de um sonho, Deus já me deu uma palavra, mas se no meio do caminho eu puder ajudar pessoas, melhor ainda. Irmão, sempre estenda a mão ao aflito. Ontem, por exemplo, todo sábado aqui na igreja, a gente faz aquele trabalho de levar a sopa para os moradores de rua. Ontem estava um frio, irmão, uma chuva, e isso não deteve a gente não, fomos entregar do mesmo jeito, fomos entregar, foi até mais fácil, porque foi mais fácil achá-los, né, nas marquises, né, porque eles também estavam se escondendo da chuva, e são pessoas que a gente não conhece, mas são pessoas que agora estão vivendo na rua, estão necessitadas,
sabe? E a gente foi lá levar as marmitex, né? Os irmãos fizeram uma sopa de feijão, e irmão tinha carne de porco, tinha todas as verduras, legumes, irmão, pensa numa sopa caprichada. A irmã fez um trabalho lindo. Aí até a irmã falou, eu acho que ficou meio picante. Aí eu falei assim, então dá um pratinho que eu vou experimentar, né? Aí peguei um pratinho meio grandinho assim, né? E aí, veio a irmã para mim, não está picante não, para mim está bom. Será que está bom de sal? Nem percebi, me dá mais um prato aqui para eu ver. Irmão, pensa numa sopa, olha, como diria Ana Maria Braga, né? Uma delicioso, irmão, delicioso. Aí fomos para a rua, levamos, aí você vê as pessoas ali com frio, pegando aquela sopa quentinha, irmão, te leva na marmitex ali de isopor, né? Eles comendo, felizes, agradecidos, né? Por haverem, talvez para muitos aquela a primeira refeição do dia. Mas esse trabalho só pode ser feito, por quê? Porque tem gente que ajuda, né? Tem soldados de Davi, pessoas que sabem que está lá a pessoa ferida, machucada, com fome, e se ela pode ajudar, ela ajuda. Você pode ajudar esse trabalho, inclusive, de 3 maneiras. Primeira maneira, com o trabalho mesmo, né? Vindo aqui, ajudando a cortar, separar, cozinhar, sabe? Montar as marmitas, ajudar a levar para a turma. Você pode ajudar com o trabalho. Você pode ajudar também financeiramente. Às vezes você não pode vir aqui, você já tem outros compromissos e tal, mas você pode às vezes dar um valor para a gente comprar o que falta. Muita gente que ganha muita doação de legumes, de frutas. Tem gente que às vezes traz frutas. Semana passada tinha banana e tal. Aí trazem verduras. Você pode ajudar trazendo coisas, ou até em espécie mesmo, em dinheiro, que a gente vai e compra o que falta, né? E compra as marmitas. Tem bastante coisa para comprar. Pastor, eu não posso financeiramente ajudar e também não estou podendo ir trabalhar. Então ajuda pelo menos orando. Ora pelo trabalho. Abençoe o ministério. Fala, meu Deus, tem gente lá se esforçando, indo, ajudando. Então abençoa, leva para os lugares certos, as pessoas certas. Então de alguma maneira você ajude. Diga graças a Deus, irmão, ajude. Tá? Para a semana que vem já tem até um montão de legume aí já para fazer a semana que vem. O pessoal está trazendo, está sendo uma bênção esse trabalho. Mas, irmão, voltando aqui para a palavra, entre você e o teu sonho, no meio da tua caminhada, você vai encontrar pessoas desamparadas, necessitadas, e a decisão de ajudá-las ou não é sua. Mas eu te aconselho, ajude. Porque quando você estende a mão a alguém, você na verdade está se aproximando mais rapidamente do seu destino, e foi exatamente o que aconteceu. Olha só, verso 13, né? Então Davi lhe disse, de quem és tu e de onde és? E disse o moço egípcio, olha, o negócio é o seguinte, eu sou servo de um homem amalequita, e o meu senhor me deixou, porque adoeci há 3 dias, fiquei doente e me mandaram embora. Nós demos com ímpeto para as bandas do sul, os queretitas, e para as bandas de Judá, e para as bandas do sul de Calebe, agora, e pusemos fogo a Ziclag. Esse egípcio aqui, estava lá com aqueles que invadiram Ziclag, que queimaram tudo, e que levaram as mulheres em captura. Você veja, irmãos, aqui estava agora alguém que poderia ajudar a Davi a identificar o destino deles, aonde eles estavam. Esse homem era como se fosse agora um mapa, nos dias de hoje, né, um Google Maps, um Waze, né, alguém que os levaria. O Davi não sabia para onde ir, mas esse homem sabia. Você vê, irmão, Davi ao ajudá-lo, Davi não fazia ideia de que aquele homem que hoje ele estava ajudando, esse homem também o ajudaria, também o auxiliaria. Só um detalhe aqui, um aspas que eu quero abrir. Você veja, irmão, que coisa, né? O homem estava lá, ajudou, tudo, era servo do amalequita, servo é aquele que serve, né, e tal. Foi o homem adoecer,
o patrão meteu o pé na bunda dele e largou ele para morrer sozinho, irmão. Olha que coisa. Aqueles que são empresários e tal, cuide bem, irmão, dos teus funcionários. Eu não falo que tem funcionário que, irmão, eu já trabalhei com funcionário, já tive funcionários, e eu sei que é complicado trabalhar com funcionário. Tem aquele que não quer saber, que não cumpre escala, que não cumpre o serviço, que não chega atrasado, que qualquer coisa pega atestado. Tem funcionário que Deus me livre. Deus me livre. Aí até já entra no que vimos lá atrás, né? Consulte a Deus antes de contratar, para não contratar um mala sem alça. Agora, aquele cara que te serve, porque isso aqui era servo do Amalequita, aquele que serve, aquele que ajuda, aquele que veste a camisa, aquele que, irmão, se esforça, se ele adoecer, não joga ele fora não, cuida dele, trata ele, ajuda ele. Sabe, nós não podemos tratar as pessoas como objetos, como coisas. Sabe, não enquanto ele me servia, beleza, agora que não me serve mais, se vira. Não, poxa, isso aí entristece a Deus. Sabe, o Amalequita não fazia ideia, mas esse soldado que ele deixou para trás, foi o soldado que guiou o Davi até eles. Se ele soubesse, talvez não teria feito isso. Então, é claro, repito, irmão, tem funcionários e funcionários. Tem funcionário que dá gosto de você ajudar. Esse você vai lá e ajuda mesmo. Davi ajudou esse homem, o homem conta a história dele, e Davi pergunta, e disse-lhe Davi, poderias descendo guiar-me a essa tropa? E aí, você pode me levar até eles? E disse-lhe, por Deus você me jura que não me matarás, e nem me entregarás na mão do meu senhor, e descendo te guiarei a essa tropa. Você está perguntando se eu sei onde eles estão? É claro que eu sei, eu morava com eles, sei aonde eles estão. Se você, me jura, se você me prometer, primeiro, que você não vai me matar, você vai poupar a minha vida, e segundo, que você não vai me devolver para o meu senhor, porque ele me tratou de uma forma muito ruim, eu não quero voltar para lá. Se você me prometer essas duas coisas, tranquilo, eu te levo até pronto, irmão. O problema de Davi, metade dele pelo menos estava resolvido. Agora Davi já estava sendo guiado, já indo em direção ao acampamento dos inimigos, né? E descendo o guiou, e eis que estavam espalhados sobre a face de toda a terra, e comendo e bebendo e dançando por todo aquele grande despojo que tomaram da terra dos filisteus e também da terra de Judá. E feriu-os Davi desde o crepúsculo até a tarde. Foi uma guerra longa, irmão, mas estava lá Davi lutando à tarde do dia seguinte. Veja que foi uma guerra que demorou, e nenhum deles escapou, senão só 400 jovens que, montados sobre camelos, fugiram. Você vejam, a guerra foi árdua, a guerra foi difícil. Quando Davi chega no arraial, eram muitos, estavam espalhados, estavam festando, comemorando, comendo, bebendo, sabe, se alegrando de tudo que eles haviam roubado, se apossado, contando vitória antes da hora. Davi começa uma batalha, irmão, a batalha passa ali um dia completo, e Davi lutando, foi uma batalha pesada, mas Davi tinha a promessa de Deus que ele venceria. Persegue, de certo alcançarás e tudo livrarás. Ele tinha a promessa que livraria, e livrou mesmo, irmão. Foi lá, guerreou, lutou, todos os inimigos foram caindo, até que os que sobraram, pegaram ali os camelos, a montaria e fugiram. A Bíblia não fala o número do exército inimigo, mas deveria ser um número bem grande, tanto que os que fugiram foi 400. Então imagine o número de quando todos estavam agrupados, e Davi, lembra que Davi só tinha, quantos homens que Davi tinha, irmãos? 400. Então o número do exército de Davi era menor, bem menor,
Mas isso não impediu, ou não foi empecilho, atrapalho, para que Deus não garantisse a palavra que ele lançou. Irmão, quando Deus te dá a palavra, não importa o número dos teus inimigos, não importa o tamanho dos adversários, só vai lá e toma posse. Vai lá e haja, vai lá e faz, porque Deus será contigo. Davi luta, Davi vence, e aí o verso 18 aqui, né, para terminar. Assim livrou Davi tudo quanto tomaram os amalequitas, também as duas mulheres livrou Davi, e ninguém lhe faltou, não faltou ninguém, irmão, todos recuperados, sãos e salvos, desde o menor até o maior, e até os filhos e filhas, e também desde o despojo, né, aquilo que financeiramente roubaram, pegaram, recuperaram tudo, até tudo quanto lhes tinha tomado, tudo Davi tornou a trazer. Diga isso comigo, essa frase, diga: tudo Davi tornou a trazer. Irmão, muito forte. Davi, primeiro, aquele livro mais importante, as mulheres, as crianças, a família, ele livra, ele não, sabe, ele não perde ninguém, nem do menor até o maior. Você tem que fazer essa oração: meu Deus, na minha casa eu não vou perder ninguém, do menor ao maior, eu vou lutar por todos, e todos vão te conhecer, todos vão te aceitar, todos vão se batizar, eu não vou perder uma alma sequer. Sabe, Jesus disse, irmão, que as almas que o Pai lhe deu, ele não perdeu nenhuma. Sabe, não aceite perder uma alma, uma pessoa, uma vida. Não aceite. Irmão, Davi livrou todos, do menor ao maior. Pensa, qual é o seu familiar mais novo? Talvez você recebeu aí uma notícia de um familiar teu que nasceu por esses dias. Talvez ainda um bebê, uma criança, um adolescente. E qual que é o maior, o mais idade? Ah, pastor, eu tenho um avô, um bisavô que tem tantos anos. Irmão, que do menor ao maior, você livre todos. E aí, depois dessa primazia de livrar a família, ele também pegou os despojos, que eram os pertences de guerra. E lembra que o servo lá disse que eles haviam invadido no mínimo três cidades. E todo esse despojo, toda essa riqueza estava lá. Quando Davi leva, não leva só o que ele tinha levado de Ziclag, mas leva tudo que ele havia invadido, tanto em Judá, como também nas terras dos filisteus. Tudo que havia lá, eles levaram. Ou seja, houve prosperidade, houve fartura, houve abundância. Diga glória a Deus, irmão. Houve a bênção de Deus. Por que que essa bênção houve? Por que que essa bênção se achegou? Porque ele acreditou na palavra que Deus deu. E Davi trouxe tudo de volta. Irmão, peça para Deus trazer na tua vida tudo de volta, o que um dia você perdeu. Pastor, um dia, olha, eu já perdi tanto dinheiro para o aluguel, já perdi tanto dinheiro para jogatina, já perdi tanto dinheiro por coisas fraudadas, por coisas erradas, sabe, por pessoas que me levaram injustamente à justiça. Já perdi casas, já perdi propriedades, já perdi uma renda, perdi um comércio, se você perdeu algo financeiramente falando, faz igual Davi, ore e fale: meu Deus, eu quero trazer tudo de volta. Todo o dinheiro empregado em coisas que eu perdi, traz de volta. E eu quero com juros, quero a correção monetária. Eu quero tudo de volta o que eu perdi. Quero que esteja comigo. Todo o dinheiro desses anos que eu paguei aluguel, desse dinheiro que eu gastei na época que eu tinha vícios, na época que eu jogava, que eu dependia da minha sorte, esse dinheiro que eu perdi por decisões erradas, como eu preguei aqui hoje, por não ter consultado a Deus, fiz investimentos errados que não me trouxeram retornos seguros e eu perdi. Ore a Deus e fala: meu Pai, assim como Davi recuperou todo o despojo de guerra, eu também quero recuperar tudo o que um dia eu perdi. E Deus é um Deus de restituição, e que Ele lhe traga o que você perdeu em nome de Jesus. Quem entendeu, diga graças a Deus, irmãos.